O Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 11 de outubro de 2023. Começa agora pela Folha FM em 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Todas as informações importantes para a gente começar esse novo dia já sabendo de tudo que está acontecendo em Campos, no Brasil, no mundo, né, com as últimas informações. São 7h05, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a esta edição do Folha no Ar, já também no Face, YouTube, Instagram. Lá no Face você interage com a gente, participa, deixa lá a sua opinião, o seu bom dia, registra aí, né, a sua participação com a gente aqui no Folha no Ar, que a gente desde já agradece muito. Daqui a pouco o programa estará editado em podcast, logo mais reprise na Plena TV a partir das 17 horas. Hoje, quarta-feira, dia 11, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo bom para Campos hoje, a parcialmente nublado. Há uma instabilidade agora no período da manhã, a predominância durante o dia do sol, com máxima de 30, mínima de 20 graus. Agora, em Campos, o tempo é nublado, com 22 graus no centro. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa na bancada, nós temos o prazer de conversar com o Edmundo Siqueira, que hoje, como entrevistado também, pelo menos em boa parte do programa, ele vai estar falando aí sobre esses novos capítulos da novela política de Campos, o fim da pacificação decretado ontem, também na criação da CPI da educação, na Câmara anunciada lá ontem, o clima já ficou mais tenso. Vamos falar também com Edmundo Siqueira sobre o ataque terrorista do Hamas e o bombardeio de Israel à faixa de Gaza. Por fim, a gente fecha esse programa, e não poderia ser diferente, também falando sobre o patrimônio histórico de Campos e o brasileiro, em Canudos, onde o Aloysio Abreu Barbosa esteve mais uma vez recentemente. E aí a gente fala sobre todas essas riquezas desse patrimônio histórico brasileiro também. Edmundo, bom dia. Já vou trazer a sua participação, o seu bom dia. Vamos rapidamente aqui só trazer o jornal Folha da Manhã e aí a gente começa esse bate-papo. No oferecimento de Coagro, a cooperativa dos produtores de cana da região, Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, com o aplicativo Plínio Bacelar, Laboratório Plínio Bacelar, você acompanha todo o seu histórico de exame, tudo que você já fez, todos os resultados, está muito bacana. Baixe o aplicativo, né, e aproveite aí essa novidade do Laboratório Plínio Bacelar. Deixa eu só, porque a gente acaba acostumando aqui com essa figura bacana que é o Edmundo, e eu acabei não apresentando o Edmundo para quem não conhece, o que é muito raro de ter, né? Pessoa que não conhece o Edmundo, mas o Edmundo é jornalista, é blogueiro, é escritor,
servidor público federal, colaborador nosso aqui do portal Folha 1 e também do jornal Folha da Manhã. Edmundo, se desculpa, mas é o hábito e a gente tem tido contato mais frequente, inclusive esteve aqui fazendo parte dessa bancada naquela rodada de entrevista com os candidatos da reitoria da UENF, então a gente acaba se acostumando demais aqui, mas de qualquer forma tá feito o registro do Edmundo Siqueira. No jornal Folha da Manhã hoje, nas bancas e também nas casas dos assinantes, está aqui, ó, na capa do jornal impresso, Campos lança novo edital de concurso para 85 vagas. Oportunidades são para áreas técnicas, fazendária e de controle, com salário de até R$ 4.219,14. O jornal Folha da Manhã vem trazendo todas as informações. Comércio aposta em aumento de até 15% para o Dia das Crianças. Amanhã, né, dia 12 de outubro, a expectativa de vendas. Qualificação no Porto focada nas mulheres, por todas. Prefeitos de Campos e São João da Barra e empresas parceiras recepcionam as 25 selecionadas. Está aqui na imagem, na capa do jornal Folha da Manhã. Veterinário denuncia ter sido vítima de racismo no local de trabalho. Está na capa da Folha, registrado aqui também. Cão flagrado trancado em carro da prefeitura em Rio Bonito. E aqui a imagem também do veículo da prefeitura de Campos, que estava em Rio Bonito com um cachorrinho dentro. Mais de 547 mil veículos devem passar pela BR-101 nesse feriadão, dia 12, né, dia das crianças, e feriado por conta do dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Para fechar aqui as manchetes, Garotinho versus Bacelar. CPI da Educação sentencia fim da pacificação na Câmara. Está no ponto final, a cobertura completa. Israel, Hamas e os crimes de guerra, ataque e contra-ataque. Na página 3, também todos os detalhes. Com shows nacionais, Expo Barra espera 150 mil pessoas em São João da Barra. Zé Vaqueiro e Dilcinho estão entre as atrações. Bom, são as manchetes do jornal Folha da Manhã, o impresso aí das bancas hoje, também nas casas dos assinantes. 7h12. Deixa eu trazer o bom dia do nosso hoje convidado, Edmundo Siqueira, sempre convidado ilustre desse programa, mas hoje convidado como entrevistado para a gente analisar e falar um pouco aí desse cenário político, da geopolítica mundial também, que muda novamente agora, além dessa guerra da Rússia contra a Ucrânia, tem esse novo episódio aí, como a gente já falou aqui muito bem ontem, desse ataque sem precedente feito pelo grupo terrorista Hamas contra Israel, e agora os bombardeios de reação, que não são poucos. Ontem já passava de 270 bombardeios ontem. 270, imagina. É uma loucura. E aí, é claro, o Edmundo está aqui para a gente falar um pouco sobre isso também. Edmundo, bom dia, obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. Bom dia Nogueira, bom dia Luísio, bom dia Alberto aí na técnica aí, bom dia quem nos ouve e quem nos vê, e depois quem vai nos ouvir também em outras plataformas aí da Folha FM também, né? É um prazer estar aqui novamente, sempre que puder, e que bom que eu tenho essa normalidade de estar aqui, muito me honra ter essa normalidade de estar aqui com vocês sempre, à disposição. Bom dia a todos. Bom, muito obrigado mais uma vez. 7h13, meu caro Luiz Abreu Barbosa, bom dia, bem-vindo sempre a essa bancada. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica aí. Bom dia, Edmundo, obrigado pela presença. Edmundo
é prato da casa, né? Praticamente prato da casa. Bom dia a quem está nos acompanhando pela Folha 98.3, né? No streaming do programa, né? Telespectador, ouvinte pelo rádio, telespectador pelo streaming. E nosso bom dia sempre é especial às categorias que nos acompanham nesse início de jornada de segunda a sexta, né? Os taxistas, motoristas aplicativos, os professores e os pais de aluno que vão levar seus filhos à escola, começando o dia aí sintonizado na Folha FM, todos eles. Edmundo, a gente é um órgão de imprensa, um grupo de comunicação regional, vamos partir do local para daí a gente ir para a geopolítica e depois voltar um pouco para a coisa local e também nacional. Ontem foi decretado o fim da pacificação entre os Bassalá e os garotinhos, né? Com a abertura da CPI da Saúde. E uma sessão tensa ontem e tal. O vereador Juninho Virgílio, na tribuna, vice-líder do governo, usou uma expressão que gerou protesto do presidente da casa, vereador Marquinhos Marcelar, uma expressão meio duplo sentido, né? Falou em Trato Caracu, que é uma marca de uma cerveja, né? Preta, conhecida. Enfim, e talvez pela fonética, gerou uma repreensão de Marquinhos. Juninho retirou, pediu para retirar mas ele se mantinha, sustentava, né? Enfim, como é que você vê? Estamos agora, hoje é dia 11, é menos de um ano para a eleição de 6 de outubro de 2024, né? Já são um pouco mais de 11 meses. Como é que você vê isso com essa distância do pleito? Bom dia. Bom dia. De novo, reforçar o prazer de estar aqui. É uma pacificação que eu acho que já teve data já tinha prazo de validade sempre, né? Com a proximidade do pleito do próximo ano, embora falte um ano ainda, né? Provavelmente ela iria acabar e, enfim, apesar dos acordos costurados na LERJ, no Estado, isso fatalmente teria prazo pelo próprio pleito, né? Pelas próprias negociações eleitorais, interesses eleitorais dos dois grupos. Agora, o que não é normal, eu acho que é normal que o parlamento busque poder, qualquer democracia, qualquer Estado democrático de direito, é preciso compartilhar poder. Não é se colocar cargos de gente vinculada ao parlamento, né, vinculada a vereadores na administração municipal, não é nada fora do normal, nada fora da lei. É compartilhar poder, né? Ceder secretarias, vereadores, enfim. Isso tudo é compartilhamento de poder e negociação normal, democrática do jogo. O que eu acho que não é do jogo é esse tipo de embate, como ocorreu ontem, que o Luiz trouxe aí, esses termos, essas truculências. Foi expulso, né, uma pessoa lá que acompanhava a sessão, e aos berros, né, pelo vídeo que eu vi. Então, assim, o que não é normal, eu acho que é esse estado de coisas. É possível você ter fim de pacificação ou fim de acordo político sem ter violência, né? Aliás, a gente está vivendo um período do mundo e do Brasil que a gente justamente está tentando que divergências políticas não sejam resolvidas na violência. Claro que não estamos comparando nenhum tipo de Estado, né, da gente com outros, mas violência também verbal, né? Violência também agressivamente política, né? E polarização extrema. Isso tudo não é saudável.
e como qualquer conflito, ele pode escalar, né? Então, se você permitir acho que o líder, o vice-líder do governo ontem falou de forma mais dúbia, né, de duplo sentido, e foi corrigido pelo presidente da casa. Também dentro do parlamento isso pode ocorrer, não é também nada. E acho certo que essas ponderações, essas correções de rumo aconteçam pelo presidente, que é o papel dele. Eu só acho que o fim da pacificação não pode significar início de violência política verbal ou qualquer tipo de outro tipo de violência. É possível que haja fim de pacificação com cordialidade. Agora, o parlamento busca poder, né? As próximas eleições estão próximas, estão menos de um ano, e o parlamento busca se posicionar. Um governo bem avaliado, o parlamento precisa participar, né? Porque ele quer os louros do governo, né? Bem avaliado. Então ele quer maior participação, ele sempre vai querer maior participação. Eu acredito que o Vladimir tenha essa consciência de que também ele precisa controlar, né, digamos assim, a participação do parlamento nesse sentido. Mas se a pacificação realmente acabou, eu acho que é perfeitamente saudável para o município, porque é preciso ter oposição. Qualquer democracia tem oposição. O que não tem numa ditadura é oposição. O governo tem. Em ditaduras existem governos, mas não existe oposição. Então a oposição tem que ter. Ativa, né? Que cobre, mas não uma oposição virulenta, uma oposição que faça arroubos políticos, né? Então, eu vou repetir, a pacificação acho que não é problema acabar, o problema é começar um estado de coisas mais agressivo, né? Pacificação, você falei aqui, pacificação do governo de Bacelar, e parecia laticínio, né? Data de validade. Ou como o deputado federal Lisberg Faria do PT colocou aqui, e depois que ele colocou aqui a primeira vez, essa definição pegou, ela foi reproduzida por outras pessoas, por outros políticos, outros analistas, não é a pacificação, é uma trégua, né? E a trégua, parece, acabou. E a gente já fez aqui, já ouviu várias pessoas, né, sobre essa coisa de cientistas políticos, sociólogos, especialistas em finanças, sobre essa necessidade de você manter o limite mínimo de decoro, né, nas desavenças políticas de Campos, né? Agora, Nogueira estava falando antes do programa, e eu ontem confesso que eu estava mais focado para escrever sobre a guerra esse tema do segundo bloco, a guerra aí do Israel, por enquanto, com Hamas, né? Então, eu me foquei pouco na política de Campos. Mas, em paralelo que o Nogueira fez aqui fora do ar, me parece meio que inevitável, né? A faixa de Gaza é um território muito pequeno, né? 11 vezes menor que o município de Campos, muito pequeno. Ali no centro-oeste e sudoeste de Israel, né? Onde estão apinhados 2,3 milhões de pessoas, né? Gente em cima de gente, né? Gente em cima de gente. E é uma área de muito... eu não fui à faixa de Gaza, tá? Eu fui a Cisjordânia, recentemente. Mas é uma área que é considerada sinônimo de beligerância no mundo todo. Você fala a faixa de Gaza porque aquilo ali está pegando fogo, né? Você chegaria a fazer o fim da pacificação, você chegaria a fazer essa analogia entre a relação do executivo e o legislativo com a faixa de Gaza? É uma analogia possível, sim. É claro que a gente, né, vai falar até mais retidamente depois, é uma questão religiosa, né, que não dá para comparar, mas é uma disputa territorial, né? Também. Não só ideológica, mas também territorial. Então, se há um paralelo possível, seria isso, uma disputa de poder e uma disputa de espaço.
o espaço não sempre, nem sempre físico, né? Um espaço geográfico, mas um espaço de poder, um espaço de narrativas, né? Então, volto a dizer, como eu falei antes, se um governo bem avaliado tem as suas ações e continua, né, aparentemente fazendo obras e aparentemente tendo obras para frente, para fazer, enfim, que, em tese, manteria a sua avaliação positiva na população, a disputa de poder fica mais intensa, né? É preciso que os outros grupos participem de alguma forma. Então, uma das formas é trazer beligerância, né? Uma das formas é trazer conflito. Mas se a faixa de Gaza for a comparação aí que a gente vai fazer, a gente espera que esse território conquistado, disputado, né, não seja violento, não seja agressivo de forma a ferir não só os grandes grupos, como a população. Eu acho que o que a gente espera de um governo, de um parlamento, é que eles discutam, né? Se eles não discutirem, se eles não tiverem problemas, eu acho que a gente vai estar no lugar errado. Porque há sempre problema para discutir, há sempre pontos para ser trazidos da oposição. Como eu falei, um governo ditatorial que não tem oposição. Na democracia sempre há de haver oposição. Então precisa ter. Isso aí, a discussão a gente espera que tenha. O que não pode é agressividade. Eu acho que a Folha tem feito esse papel, como a Luísa sempre fala, tentar trazer, não só a Folha, como outras instituições sociais da cidade, trazer essa discussão para um nível mais aceitável, um nível mais razoável. Agora, são grupos que têm personagens de muita força, assim, retórica, né? Tem muita... o garotinho, o bacelado dos pais, né? Tem muita virulência, né? Historicamente, e isso afeta de certa forma, né? Queira ou não, isso é envolvido. E a nova geração, digamos assim, dos filhos, né, tentam manter isso de forma menos agressiva. Agora, se o fim da pacificação ontem e uma CPI, né, que supostamente vai ser instalada lá e tudo isso, e essa participação ostensiva do parlamento em visitas, em fazer verificações de contas e de visitas em loco, né, de secretarias, de setores da prefeitura, isso tem um viés político muito forte, né? Não é bem o papel do parlamento você ser uma força ostensiva de rua, né? Ir lá no local e ver, tirar foto. Isso foi feito por alguns deputados aí de viés bolsonarista, viés, né, mais da extrema direita, de forma muito agressiva, enfim, de lá no hospital, né, tirar foto de médico dormindo e filmar e aquela coisa toda. Isso tudo que é fora do jogo, né, que eu vejo. O parlamento tem seus poderes e suas características próprias para poder cobrar da prefeitura ações efetivas, né, e que haja de acordo com o que ele pensa, né, ou pelo menos como a população pensa no mundo ideal. Então, se você tiver essa presença do parlamento na rua, disputando a rua, aí voltando à faixa de Gaza, disputando a rua, disputando a atenção popular de rua com o prefeito, aí sim, a gente vai ter um conflito quase armado no próximo ano. Inclusive, a gente chegou a ter, após o episódio da eleição de Marquinhos, que foi postergada, né, e tal, a validação do resultado, a gente chegou a ter enfrentamentos ali físicos na Câmara com pessoas armadas, né? Isso ninguém me disse, eu vi, e não vi com jornalista não, vi passando com o cachorro. Uma coisa deveras preocupante, porque homem empurrar homem armado pode acabar em quê, né? Você sabe como começa, como termina, ninguém sabe, né? É bom lembrar que houve isso, de fato, na Câmara, para que a gente não retome. Porque o que eu presenciei são uma desgraça ali por sorte, né? Por sorte. Mas vamos ser específicos em relação à CPI da educação. Não é novidade que todas as ações agora vão ser mirando a eleição no ano que vem, né? Quem definiu a eleição
de Marquinhos, no segundo biênio como presidente, foi o vereador Maicon Cruz, né? Que tem uma ligação aí com a educação, né? Trabalhou muito junto do... Ai, meu Deus, fugiu o nome dele agora, foi candidato governador do PDT. Esquecemos o nome de novo, né? Enfim, que acabou sendo preso, foi secretário do governo Itzel. E Michael ele trabalha junto a servidores da educação, né? Inclusive foi cogitado que se ele tivesse cumprido a palavra e votado em Fábio Ribeiro, eu digo que ele assinou um papel, um termo dizendo que votou em Fábio Ribeiro, orou com Fábio Ribeiro. Alfredinho Jack está vindo aqui, Rodrigo Neves. Obrigado, Alfredinho. É Rodrigo Neves. Que acabou sendo preso depois. Não é Rodrigo Neves, não. Não, Rodrigo Neves foi agora a seleção, foi a eleição anterior, foi Pedro Fagundes, eu acho. Eu vou ver com o Pedro Fagundes. Enfim, veio para mim, depois me diz. É Rodrigo Neves, não. Rodrigo Neves foi prefeito de Niterói. Mas, enfim, Maicon, ele tem essa ligação com a educação, né? E ele foi o definidor da vitória de Marquinhos, 3-12, apertada ali, né? O voto que acabou definindo aquela eleição. E que Marcelo Feres tem uma carreira como professor ali do IFE, né? Depois no próprio MEC, né? Está à frente, desde o início do governo Vladimir, está à frente da pasta, e ele é pré-candidato a vereador, né? Então, se disputa de espaço. Seriam duas pessoas, né, que buscam votos no mesmo setor, né? E um desses, que é o caso do vereador Maicon, ele definiu a vitória de Marquinhos. Então, se fala nos bastidores que seria, já que é para partir para... Tem uma pacificação para partir para o pau, vamos começar... Você lembrou bem. Pedro Fernandes. Pedro Fagundes é o ator, grande ator de Campos. Pedro Fernandes. Vamos começar a pagar as dívidas feitas aí. Então, dívida que eu falo de dívida de lealdade mesmo, né? Dívida no sentido de dinheiro, não. Dívida de lealdade. Se você definiu uma vitória, você disputa espaço com Nogueira, eu vou fazer uma CPI para investigar Nogueira, porque eu vou enfraquecer Nogueira para beneficiar você de mundo, entende? Como é que você vê isso? Eu acredito que a CPI tenha esse caráter político, sim, de retaliação e de marcação de território, né? Como você falou, bastante por aí, me parece. Agora, por outro lado, acho que a própria eleição do Marquinhos mostrou isso. O Vladimir, ele talvez subestime um pouco o poder do parlamento no sentido de prejudicar a sua administração. Porque há caminhos, né, para fazer isso no sentido de prejudicar, no sentido de atrapalhar mesmo, de atravancar até verba, né? Uma CPI pode ter contornos, assim como qualquer conflito mais sério, sabe como começa, não sabe como termina, né? Então a CPI é sempre um movimento arriscado, um movimento mais agressivo do parlamento. Então o Vladimir me parece que coloca essa relação com o Congresso de uma posição secundária, né? Acredito que ele precisaria ter uma visão desde o começo do governo de que o parlamento deveria ter tido mais atenção, no meu ver, assim, na posição política dele, porque causou e causa problemas, né? Então, assim, a própria eleição do Marquinhos mostrou isso, né? Que é preciso que o governo tenha uma ligação, uma relação, uma preocupação com o Congresso Congresso municipal, né, com o Legislativo Municipal, de forma mais efetiva. Agora, se ele trouxer para o jogo elementos ali como disputar verba de saúde, né, disputar a preferência do eleitorado
Saúde, desculpa, educação, ele vai ter, né, porque a educação e a saúde são pastas que administram um grande recurso, né, federal. Então, eles têm muito recurso para poder administrar. Então, é sempre mais difícil e mais complicado que o governo aplique essas verbas. Então, se a CPI, por exemplo, encontrar, né, verbas não utilizadas ou verbas utilizadas de forma, não de corrupção, mas de forma errada administrativamente, ou mesmo de corrupção, se for encontrado, isso vai ser, né, um trunfo, digamos assim, para a oposição. Então, a CPI, eu acho que é um caminho como esse, de marcar posição mesmo de território. Agora, é um movimento arriscado, não só para o governo, quanto para a Câmara, porque é um cenário sempre incerto, né, de como que as coisas vão terminar, o que vai ser encontrado e qual vai ser a reação, porque caso encontre um mal feito, uma corrupção, isso vai ter que ser, obrigatoriamente, uma vez instaurado o processo parlamentar, isso vai ter que ser, né, finalizado. Então, isso tudo tem implicações ali graves, né? Não só para a administração pública, como para a população. Então, é um movimento arriscado. Agora, como a Luiz falou, é um interesse o jogo jogado, é um interesse eleitoral ali de dois grupos e de dois personagens. O Maicon, a meu ver, ele fez uma traição, digamos assim, e foi traição mesmo, porque assinou o papel, rezou, como a Luiz falou, e depois voltou atrás do seu voto. E agora vira um personagem que pode ser colocado na linha de frente de uma disputa de uma CPI, né, pela oposição. Coloca o Maicon para poder fazer barulho, né, fazer movimento, fazer, né, ir nas escolas, visitar e tal, e saber como é que tá, e aquela coisa toda, para ver se consegue arregimentar aí eleitorado nesse setor, né? E também como pessoa que tem ligação com um setor, embora não, diferente de Fez, nunca tenha ingressado no magistério, mas tem ligação com o setor, é uma pessoa que tem fonte, né? Você tem ligação com você está muito tempo militando na cultura. Se for lógico, você fala uma fonte de cultura, né? Então, assim, o caminho das pedras para uma pessoa com fontes naquele setor é sempre mais fácil, né? Vira referência também, né? Qualquer coisa procura. Procurar, né? Estou com aborrecimento com o setor, uma gratificação que esperava não saiu. Desempregaram um primo meu RPA. Pronto. Olha aqui, o prédio está caindo, chama Edmundo. Literalmente. Vira referência, né? Sim. Como o falou, vira esse para-raio, né? Essa pessoa que está ali como o Luiz falou também. Meu primo foi demitido e tal. Questões menores, mas que se trazidas de forma mais comunicada de forma, de certa forma, ele vai ter um barulho muito maior, né? Rapaz, você sabe que eu morei em Tafona de 94 a 2005. Grande parte desse período era solteiro, né? Depois, e quando nasceu no Mitenóis. Você quando mora sozinho em Tafona, você não tem pré-Pôr do Açu, você vira para-raio de maluco, cara. Porque o cara vai para lá terça-feira, 2 da manhã, bêbado. Eu tô isso. Você não está bêbado, você está dormindo, tem que trabalhar no dia seguinte. O cara. O que acontece, acho que um pouco, né, nesse caso. Eu estava lembrando aqui do que você falou do Bar do Afrânio. Você falou num programa aqui que era Senhor dos Anéis, não é isso? Uma coisa assim. Adriano Moura que define, poeta, dramaturgo, professor do IFE, querido amigo, que define. E a gente já se esbarrou muito lá. Isso foi para os tempos. Eu acho que ele continua indo lá. Eu adoro a Fran, mas eu dei uma segurada há alguns anos. Mas tem histórias mis ali também. Não, a Fran é como Senhor dos Anéis. Por causa de quê, Adriano? Não, porque depois de certa altura da noite,
aparece duende, elfo, orc, entendeu? Então, por isso Senhor dos Anéis, né? Para-raio de maluco. Para-raio de maluco. Como sangue bom. Raro você, às vezes, se eu fui comprar um pão, aí passei no sangue bom e contei com os dois ali que estavam virados. É interessante esse contraste, né? Você está acabando a coisa para comprar um pão e o sujeito virado lá no. Que é um lugar que está aberto, né? E você, como já esteve na posição contrária. Da moeda? Mas, enfim, Edmundo, para finalizar, primeiro, não sei que o Nogueira queira falar para fazer uma pergunta sobre isso. Qual a sua perspectiva de resultado eleitoral dessa ruptura, se ela realmente se mantiver? Porque todas as pesquisas até aqui, inclusive as feitas pelo próprio Bacelar, confirmam o favoritismo do Vladimir, né? Você acha que e você não tem um nome consolidado até esse momento, a menos de um ano da eleição, para fazer frente a Vladimir? Eu falo em questão de voto, né? Logicamente que tem muito tempo, isso pode se formar, mas hoje você não tem. O próprio Marquinhos figura ali com um índice muito baixo de intenção de voto. Embora também Marquinhos nunca tenha se lançado candidato. Ele é falado, cogitado, caso a pacificação azede. Bem, azedou a pacificação. Aí inventaram agora, um desses deputados bolsonaristas, o Paul Bell, né? Inventaram, claro, tubo de ensaio, né? Enfim. Você quando começa a inventar, porque você não tem, né? E que é um processo mais ou menos parecido com o que teve em 2020. Que Rodrigo primeiro fez aliança com o Caio, depois falou que, nesse próprio programa aqui, que se as pesquisas dissessem ele poderia ser candidato, mas as pesquisas nunca indicaram isso, nunca deram ao Rodrigo um patamar que se apostasse de intenção de voto, né? Ele nunca figurou. Você figurou baixo percentual, para prefeito, né, pelo menos. Aí depois tentou o ex-juiz Pedro Henrique, depois tentou Eduardo Pedra, depois tentou uma outra médica, que não me recordo, e acabou saindo com o médico Bruno Calil, né? Ele tentou vários nomes, né? E se não fosse campanha de Bruno Calil, fatalmente o Vladimir teria ganho o primeiro turno, né? Foi campanha de Bruno Calil, com a alavanca no canto, como é o estilo do Bacelar, né? Que se você tem um terceiro, percentual de votos razoável, é mais fácil ter segundo turno, né? Como é que você projeta isso? Como é que você acha que o fim da... A gente está falando agora de pacificação, agora vamos inverter. Como é que você projeta o fim da pacificação nesses pouco mais de 11 meses que nos separam das urnas? Eu acredito que o primeiro turno, né, que eu acho que tem uma discussão também se Vladimir ganharia ou não no primeiro turno. Eu acho que a preferência do eleitorado, né, a aprovação do governo é uma coisa questionável. Como a Luiz falou, são pesquisas feitas pelo grupo de oposição, por exemplo. Então não tem muito o que questionar, é uma aprovação alta. Agora, por outro lado, apesar da falta de personagens, existe uma dificuldade grande para o Vladimir ganhar o primeiro turno, acredito. Embora seja discordante de muitos dos analistas, mas eu acho que o primeiro turno uma cidade como Campos, eu acho muito complicado. Não sei se isso vai chegar a ser uma realidade, a ser uma possibilidade. Embora o governo tenha, né, suas armas, seus recursos guardados, que a oposição fala, para poder fazer obra no próximo ano, fazer, né, intervenções que, em tese, aumentariam a sua popularidade ainda mais, mas eu acho que a vitória em primeiro turno significaria que os outros grupos não tivessem, não só personagem, mas não tivessem narrativa nenhuma. Eu acho que há uma narrativa, né, sendo criada. Eu acho que essa narrativa vai ser fortalecida. Essa coisa da saúde, essa coisa da educação, essa coisa do parlamento, disputa de poder, isso tudo acredito, vai ser
potencializado. E são personagens, o Jefferson, né, o Marquinhos, são personagens que aparentemente têm pouca densidade eleitoral, mas talvez isso se reverta, porque o eleitorado brasileiro, em geral, ele é muito... avalia muito próximo da eleição o seu voto, né? Então, é cedo, acredito que é cedo para poder determinar alguma coisa assim nesse sentido. Agora, claro que há a possibilidade, as próprias pesquisas informam isso, a possibilidade de uma vitória no primeiro turno. Mas o que eu estou falando de improbabilidade, seja improvável, porque eu acho que as narrativas da oposição vão ganhar força. E há personagens que pode ter, se for difundido, 3, 4, 5 candidatos, isso pode levar ao segundo turno. E talvez, por exemplo, Caio Viana, se ele acordar e lembrar que é de Campos, né? Uma coisa assim, se ele lembrar que está... Acordar em que horário? Lá para meio-dia, assim, e lembrar que é de Campos, ele talvez também seja um player, né? Um personagem ali, falar player também, porque é mais o linguajar do perfil, mas que tenha possibilidade de trazer a campanha para um segundo turno, né? Até porque ele está exercendo o mandato. Então, eu avalio, pelo menos a minha avaliação é de que a vitória em primeiro turno não tem probabilidade de que o governo espera. Talvez isso seja, eleitoralmente, isso seja muito difícil, né? Embora tenha aprovação da população. Então, são 7h45, temos que fazer o intervalo e virar a chave, porque tem muitos temas ainda, para a gente não atrasar aqui o programa, mas tem umazinha só para a gente colocar aqui. A Luísa acertou bem quando falou que não tem um nome consolidado já, pelo menos um nome da oposição nessa corrida, nesse tabuleiro. Agora, deixa eu colocar um outro ingrediente aí nessa formulação, nessa receita, que é o tal que surgiu. Eu estava conversando com um líder, com um integrante do grupo de oposição a Vladimir, e ele, na hora que eu estava conversando com ele, ele recebeu uma ligação do líder dele. Atendeu, desligou, falou, não, está havendo um movimento muito grande para poder trazer um nome para Campos. E logo depois, então, dessa conversa, eu li na Folha da Manhã, na capa da Folha lá, Carla Machado transfere o título eleitoral para Campos, domicílio eleitoral para Campos. E surgiu um termo aí agora, que eu não tinha ouvido ainda nessa eleição, nessa corrida, prefeito itinerante. Nós já falamos aqui, a Luísa já trouxe aqui, que é ponto pacificado no TSE, essa coisa de um prefeito ter sido eleito por 2 vezes no município vizinho, né, e não poder se mudar para esse outro município, né, fronteira com o que ele tinha sido prefeito, para se candidatar. O que você acha dessa situação, Edmundo? Tanto desse movimento, né, para se colocar Carla como nome, e também o que você acha do próprio nome de Carla, por não ser de Campos, ou isso não importa, mas por não apresentar, no nosso caso aqui, um nome forte de Campos, ou seja, a gente precisa lançar mão desse recurso fora do município. A Carla é um nome sempre ligado à boa administração, né? Ela tem essa imagem de boa gestora e tal, e ela sempre aparece em Campos como uma opção, né? Nas próprias pesquisas ela já aparece. E sempre foi, né, ventilada essa questão, não, Carla, prefeita de Campos e tal. Agora, o Aloysio sempre traz essa questão de ser ponto pacífico lá no Supremo, que ela não poderia ser candidata. Agora, pode ser um tubo de ensaio também, pode ser né, trazer a candidatura dela, ver como seria a reação eleitoral dela, né, uma vez posta essa candidatura, e aí você testa o eleitorado, né? Você testa como que o eleitorado está disposto a mudar de opinião e ir para o outro lado. Então, assim, a Carla, juridicamente, não tem condição de ser prefeita? Ok, mas ela tem condição de ser candidata, né, de colocar o seu nome, como qualquer pessoa. Se o judiciário vai dizer que ela pode ou não pode, é outra questão, mas eleitoralmente ela pode colocar. Então, assim, traria uma situação de ganho para a oposição, independente dela ser ou não, ter ou não possibilidade de ganhar. Então, é um jogo eleitoral ali, também jogo jogado, né?
não é nem teste, mas é uma avaliação eleitoral de como que os nomes, né, vão ser colocados e como que é a reação da população. Se Carla aparece na pesquisa sem ser candidata, como que ela apareceria sendo candidata, né? Então, são possibilidades eleitorais que o grupo de oposição está testando. É natural que isso aconteça. Só para lembrar, Carla hoje é deputada estadual pelo PT. Bom, 7h49 então, Edmundo, rapidamente aqui uma pausa, Luísio, rapidamente, você que está ligado aí na gente, acompanhando pelas redes sociais também, vamos seguir aqui com o Edmundo Siqueira, próximo bloco a gente volta já falando aí lá do ataque terrorista do Hamas e os bombardeios de Israel, né, na faixa de Gaza também, toda a situação e atualizando também essas informações. Essa noite chegou um avião, né, da Força Aérea Brasileira com 211 brasileiros, né, que estavam lá, e a gente vai seguir acompanhando esses números, todo o andamento dessa movimentação ao vivo aqui na Folha FM, no Folha no Ar. 7h50, só confirmar que a gente tem um patrocínio de Coagro, Proteus no Medicampus, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. E nesse intervalo agora, logo na abertura aqui, tem uma dica muito, muito, muito boa e eu chamo a sua atenção para você ficar bem atento aí com a equipe da Nauta XP Investimento, para você fazer o investimento certo, com maior rentabilidade e o menor risco possível. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. Considerar riscos de uma guerra para a performance dos rendimentos deixou de ser uma preocupação dos gestores de portfólio durante muitos anos. Porém, desde o início da guerra da Ucrânia, eventos geopolíticos voltaram ao radar de preocupações. O ataque terrorista sofrido por Israel no fim de semana, além da tragédia humanitária, acendeu alertas em relação às expectativas econômicas. Dado que o conflito está localizado numa região extremamente relevante para a economia mundial por conta da produção de petróleo, uma série de avaliações passaram a ser realizadas quanto à extensão